História real de uma avó. Minha vingança cruel fez ele implorar por perdão após traição. Ah, se hoje a cidade ainda fala da minha reação à traição de José. Quem iria imaginar que uma senhorinha de 85 anos teria esse tipo de história para contar, não é? Enquanto eu me embalo na velha cadeira de balanço, sinto como se o vento quente do passado ainda soprasse. Cresci aqui, neste pedacinho de interior, onde todo mundo conhece todo mundo e nada passa despercebido. Minha juventude foi como um daqueles filmes bonitos. Me casei com José, o rapaz mais cobiçado da cidade, cheio de planos e promessas. Meu mundo parecia perfeito, tingido em cores invejadas por muitos. Mas com o tempo, aquelas cores foram desbotando. A alegria do nosso lar foi dando espaço a um silêncio incômodo. José, que antes não perdia uma chance de me fazer sorrir, começou a se ausentar. Primeiro, reuniões aqui e ali. Depois, desculpas e mais desculpas. Até que numa tarde abafada, com as crianças brincando lá fora, a verdade me atingiu como um soco no estômago. Descobri que José, meu José, estava com outra. No mesmo período, fui diagnosticada com uma doença que a comunidade falava a boca miúda, como se fosse um bicho-papão. O medo da rejeição era colossal. Assim, além de lidar com a traição, tinha a dor e o preconceito. Muitos me olhavam com pena, outros com julgamento. De repente, aquela casa cheia de vida parecia fria, cada parede testemunhando meu sofrimento silencioso. Mas não me rendi. Não podia deixar a tristeza vencer. Com a força que ainda hoje não sei de onde tirei, procurei apoio nos meus filhos, que sem dúvida foram meu porto seguro. Cada dia era um novo desafio, uma batalha para sorrir apesar das lágrimas. No auge de tudo, quando eu achava que o chão ia se abrir de vez, surge uma oportunidade que me balançou por inteiro. Trabalhar em um ateliê na cidade grande. Uma chance de renascer, de ser eu mesma longe das lembranças e olhares pesados. Mas e José? Justo agora que ele começou a procurar por perdão, prometendo mudar. Seus olhos implorando me dilaceravam de culpa e dúvida. E aqui estou, à beira de uma transformação que promete novos caminhos, mas que só o futuro sabe onde me levará. Será que deixo tudo para trás e recomeço um novo cenário? Ou será que a presença arrependida de José ainda merece um lugar em minha história? Esta é a pergunta que paira no ar, sem resposta. Ainda. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E então, lá estava eu no auge da indecisão, quando algo totalmente inesperado transformou a minha vida inteira. A cidade estava em alvoroço. Todos cochichavam sobre uma carta misteriosa que apareceu nas mãos da Dona Lourdes, a fofoqueira de plantão. Ninguém sabia de onde vinha, mas o boato é que revelava algo vergonhoso sobre alguém importante. Peguei meu café, olhei pela janela
e vi pessoas se amontoando na praça central, como se esperassem um novo capítulo de novela ao vivo. Curiosa e quase sem perceber, pus meu chale e fui ver de perto, o burburinho crescendo, a expectativa no ar, um frio correndo pela espinha. Dona Lourdes, com um brilho nos olhos de quem está prestes a presenciar um fogo descontrolado, abriu a carta no meio da praça, sem cerimônia. O silêncio foi instantâneo. José, ela começou, a voz ecoando, confessou em detalhes espantosos como foi obrigado a trair Maria por ameaças de alguém muito poderoso na cidade. Gelei. Meu José, vítima? Minha cabeça girava. Imagens de um passado que eu achava entender desfilavam à frente. Só que, de repente, tudo ficou confuso. Quem era esse alguém? Por que fazer isso? Cada verso lido por Lourdes parecia um soco. José não estava ali para se defender, mas todos já julgavam. A multidão, extasiada e furiosa, dividia-se entre descrentes e acusadores. As pessoas que conhecia a vida toda me olhavam com pena, enquanto outros cochichavam, conspirando sobre essa revelação absurda. Minhas pernas bambearam, e foi só a mão firme da minha neta, Elisa, que me manteve de pé. Vovó, isso não está certo. Ela sussurrou com uma força inesperada. Naquela hora, me deu um clique. A mesma coragem e empatia que vi em José um dia, reconheci agora nela. Elisa estava decidida a cavar a verdade. Cada fibra do meu ser dizia que tinha a haver algo mais por trás de tudo isso. De repente, Lourdes tropeçou nas palavras finais da carta. Algo sobre alguém de fora muito interessado em expurgar pecados e selar destinos. Um frio percorreu a espinha de todos ali. Quem teria tamanha obsessão com a ajuda de Elisa e no meio daquele caos, ciente de que a verdade podia ser mais tortuosa do que uma simples traição, decidi buscar respostas. Me vi em uma jornada incerta, mas sabia que alguma coisa grandiosa e terrivelmente oculta estava prestes a emergir. Enquanto o murmúrio à nossa volta só aumentava, com pessoas debatendo a veracidade, José e ameaças secretas, eu reunia forças. A única certeza: o que havia além dessa carta? E quem mais estava envolvido? Segurei a mão de Elisa, sabendo que a resposta estava logo além da próxima pergunta. O barulho ao redor abaixou, mas não o suficiente para afastar o que estava estampado na mente de todos. Quem é o verdadeiro autor dos destinos nessa peça? Perguntas iam e vinham, mas a própria cidade parecia guardar mais segredos do que nunca. Naquela tarde, a praça parecia uma panela de pressão prestes a explodir. O barulho dos cochichos era quase ensurdecedor, mas havia um silêncio estranho dentro de mim. Eu segurava firme a mão da Elisa, com o coração batendo como se fosse pular do peito. A carta nas mãos da dona Lourdes tinha virado a ordem das coisas de cabeça para baixo. E agora, todos nós estávamos no meio de um furacão. Mas aí, bem no meio daquela roda de gente curiosa, o estrondo cortou o ar. Eu soltei Elisa por reflexo, e nós duas nos viramos para ver o que estava acontecendo. Uma das portas do casarão antigo onde morava o doutor Almeida, o advogado influente da cidade, estava escancarada como se tivesse sido arrombada. De dentro, saiu correndo uma figura que ninguém tinha esperado. Era o Pedro, meu filho mais novo, com um semblante que misturava medo e determinação. Ele parou ali, bem no meio da praça.
seu olhar feroz como nunca antes. Tá na hora de contar o que realmente aconteceu. Ele começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. As pessoas ao redor prenderam a respiração. E até a dona Lourdes, sempre pronta para falar, ficou sem reação. Pedro, com as mãos tremendo ligeiramente, revelou algo que fez a terra tremer sob os nossos pés. José não tinha sido apenas vítima de chantagem. Ele estava envolvido em um esquema ainda maior, que envolvia tesouros antigos da cidade, escondidos por gerações. Para proteger os segredos da nossa família, José se viu obrigado a agir conforme as instruções de pessoas poderosas que estavam ameaçando não apenas a ele, mas toda a nossa linhagem. Mas a parte mais chocante de todas foi quando Pedro escancarou uma verdade que fez o ar desaparecer dos meus pulmões. A carta de confissão que Lourdes leu não era de José, mas uma farsa orquestrada pelo próprio doutor Almeida, que tinha suas mãos sujas no passado do nosso clã. Ele queria usar a confusão para tomar posse de terras que pertenciam à nossa família, sempre de olho em interesses próprios. O choque foi como um raio que atravessou cada pessoa ali presente. Senti o peso de décadas de segredos não ditos caindo sobre mim, e cada olhar foi lentamente se voltando do meu filho para mim, como se esperassem que eu desmentisse ou confirmasse aquela história toda. Minha voz vacilou enquanto olhei para Pedro, vendo nele a coragem que eu e José havíamos sempre admirado. Mesmo em meio a tanta adversidade. Ele tinha acertado ao decidir falar, mas abriu portas para novos medos e perguntas desesperadoras. Teríamos como enfrentar essa nova tempestade? Em meio ao murmúrio crescente, com olhares agora divididos entre desconfiança e solidariedade, a pergunta pairava no ar. Quem mais estava envolvido? O que mais poderia ser revelado? E como minha família enfrentaria a verdade que ameaçava arruinar o pouco que nos restava. Nasci ali, naquele dia abafado, uma nova fase da nossa história, marcada por um mistério ainda mais denso. A praça, o coração daquela cidadezinha, agora pulsava com a expectativa de um futuro incerto, enquanto cada um de nós tentava lidar com os pedaços de narrativa que restaram. Olhei ao redor, tentando achar um fio de esperança no olhar de cada vizinho, cada parente. Mas a única certeza é que o verdadeiro desafio só havia começado. Eu ali no meio daquela confusão toda, mal conseguia respirar. O Pedro tinha acabado de revelar coisas que eu nunca podia imaginar. A praça ficou em silêncio absoluto, todo mundo esperando por mais. O ar estava pesado, mas de repente o silêncio foi quebrado por uma voz firme vinda de trás da multidão. Era o próprio doutor Almeida. Ele apareceu ajeitando os óculos com calma, enquanto caminhava em direção ao centro da atenção. O rosto dele não mostrava o menor sinal de preocupação, só uma profunda frieza. Parecia que ele tinha acabado de sair de um julgamento e já estava se preparando para outro. Pedro, meu caro, ele começou, a voz ecoando pela praça. Você acha que sabe de tudo, não é? A tensão no ar aumentou. As pessoas se entreolhavam, confusas e instigadas. Eu mesma senti um frio na barriga. Só que ninguém estava preparado para o que ele diria em seguida. Talvez seja a hora de todos aqui saberem. Ele continuou, pausando para deixar suas palavras se assentar.
a verdadeira razão de tudo isso. Doutor. Almeida respirou fundo e, com um olhar calculista, trouxe à tona um segredo que ninguém, nem mesmo eu, tinha a menor pista. A história dos tesouros antigos é mais do que mito, ele afirmou, fitando a todos. Mas o que poucos sabem é que foram escondidos não só pela família de vocês, mas também pela minha. Naquele momento, foi como se uma bomba tivesse explodido ali. O caos foi imediato. Pessoas cochichando, algumas gritando, o sentimento geral era de incredulidade. Eu mal conseguia processar tudo aquilo. A surpresa foi se transformando em choque e raiva. Ele olhou diretamente nos meus olhos, o ar de superioridade ainda estampado no rosto. Seu José e eu, Maria, estávamos nessa juntos desde o princípio. O que ele estava dizendo? Meu coração disparou. A narrativa estava mudando de forma tão drástica que a própria realidade parecia se despedaçar. Um burburinho de vozes tomou conta novamente, até que um grito inesperado cortou o tumulto. Elisa, minha neta, avançou como um raio, parando ao lado de Pedro. Isso é loucura! Ela explodiu, os olhos ardendo de determinação. Vocês transformaram a nossa vida em um tabuleiro de jogos. Doutor Almeida sorriu, mas suas palavras revelaram ainda mais. O José pagou um preço caro por guardar segredos. E essa carta está longe de ser a última peça desse quebra-cabeça. Suas palavras tinham um tom de ameaça, sugerindo que mais revelações estavam por vir. Senti minhas pernas vacilarem de novo, mas me mantive firme. O que mais estava escondido nas sombras de nossa história? O mistério era muito maior do que qualquer um de nós tinha imaginado. Não era apenas sobre José, ou mesmo sobre nossa família. Estávamos todos enredados em algo muito mais profundo e antigo. A verdade pesava no peito, cheia de implicações que só agora começavam a emergir, como um iceberg, revelando sua imensidão oculta. Olhei ao redor, sentindo a força pulsante da cidade ao meu redor. Sabia que a batalha estava só começando. O que mais haveria sob o véu de segredos que cobria nossas vidas? Uma coisa era certa: essa história estava longe de terminar. Enquanto todos ao meu redor processavam as recentes revelações, meu coração gritava por respostas. Era só o começo de uma nova jornada, e eu estava decidida a seguir em frente, custe o que custar. Que efeitos essas verdades teriam sobre nós todos no fim das contas? Essa pergunta ficaria martelando meus pensamentos até que os segredos fossem completamente desvelados. A praça inteira parecia prender a respiração enquanto o Dr. Almeida falava, mas foi como se um raio tivesse atingido a todos quando ele mencionou que José e ele estavam juntos naquilo. Eu, sinceramente, me senti como se tivesse levado um golpe. Meu José? Envolvido nisso? E eu não sabia de nada. Eu olhava para o Pedro e a Elisa, buscando algum tipo de explicação, um ponto de apoio nesse mar de confusão. A multidão começou a se agitar outra vez, cada um mais perplexo que o outro. Foi aí que uma figura inesperada surgiu do meio das pessoas. Dona Clara, a parteira mais antiga da cidade, que todos conheciam por suas mãos firmes e coração generoso, deu um passo à frente. A expressão dela era uma mistura de dor e resolução. Vocês têm todo o direito de saber a verdade, ela disse, a voz tão firme quanto as mãos que tantas vidas trouxeram ao mundo.
Eu estava lá no início de tudo isso e tem segredos que eu não deveria, mas preciso compartilhar. O tom de voz dela calou os murmurinhos por um instante. Ninguém imaginava que Dona Clara poderia ter algo a esconder. Há muito tempo a nossa cidade foi construída em cima de histórias e promessas não cumpridas. Dizer que só José e Almeida estavam envolvidos seria como olhar só para a superfície de um rio. Há correntes mais profundas e perigosas ali. Eu ajudei a esconder algumas delas. A revelação caiu sobre nós como uma avalanche. Era surreal pensar que a mulher que ajudava a trazer novas vidas era também guardiã de segredos antigos e obscuros. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Cada rosto na multidão estava embebido de choque e incredulidade. Ela respirou fundo e continuou. Foi o avô de vocês que começou isso tudo, junto com meu pai. Havia tesouros, sim, mas também havia uma promessa de proteção à cidade. As raízes são mais longas e profundas do que qualquer um de nós pôde imaginar. Meu coração batia descompassado. Isso mudava tudo. Ninguém na praça sabia como reagir. Era como se parte da nossa identidade estivesse sendo reescrita ali, em tempo real. As expressões ao meu redor eram de desconfiança e curiosidade, mas principalmente de medo do desconhecido. Pedro apertou minha mão e senti a pequena força de Elisa ao meu lado. Olhei para eles, olhando fundo em seus olhos, tentando encontrar alguma certeza, algum conforto. A nuvem de confusão girava à nossa volta. Mas notei que uma coisa estava clara. Precisávamos decifrar tudo isso juntos, como família, mas também como parte de uma comunidade com raízes antigas. E assim, a questão agora não era mais apenas sobre o que José ou o doutor Almeida tinham feito, mas o quanto o passado ainda afetava nosso presente. Era hora de descobrir o verdadeiro papel de cada um nessa história e entender o que ainda estava por vir. A praça estava um caos. Todo mundo parecia sentir o peso das palavras de Dona Clara, como se o chão tivesse se aberto sob nossos pés, deixando todos à beira de um precipício. Eu ali, tentando processar tudo aquilo, mas com a cabeça girando. Sabe, aquelas vezes em que a gente se sente afogada em tanto sentimento, sem conseguir organizar nada. Pedro estava ao meu lado. A expressão dele era de pura surpresa, como se tivesse levado um tapa na cara. E a Elisa, coitada, parecia uma folha ao vento, sem saber para onde ir. Toda a nossa vida estava sendo virada de cabeça para baixo ali, na frente de todo mundo. Só que antes que alguém pudesse ter tempo de reagir ou entender completamente o que estava acontecendo, algo inacreditável aconteceu. Um grito agudo cortou o ar. Todas as cabeças viraram em direção ao som, que vinha do lado oposto da praça. Lá estava uma figura cambaleante, quase saindo das sombras dos casarões antigos. Era o próprio José. Meu coração disparou. Confesso que quase não reconheci ele de imediato, porque estava diferente. Muito, muito diferente. O rosto cansado como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 dias. Ele caminhou com dificuldade até o meio do círculo de gente. Nunca vou esquecer o olhar dele. Uma mistura de desespero, tristeza e alívio. Maria! Ele começou,
A voz rouca, o tom quase um sussurro que cortou o silêncio. Ninguém sabia se acreditava nos olhos ou se era alguma alucinação coletiva. Só sei que ele veio até mim, parou ali, e foi quando falou algo que rasgou o destino desenhado até então. Eu nunca traí você. Diante de todos, ele falou com tanto pesar no coração, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Tudo era uma manipulação. Eu estava desaparecido porque me mantiveram longe. Para proteger você. Uma verdadeira reviravolta. Minha mente, coitada, quase não aguentou o baque. E o mais inacreditável, o Dr. Almeida, ele é o mestre por trás. Ele levou tudo isso adiante. E Maria, a história dos tesouros. É só poeira. Não existe tesouro, mas segredos que ele quer proteger a qualquer custo. O impacto daquelas palavras foi como um terremoto. De repente, era como se tudo que a gente sabia sobre o passado fosse uma teia de manipulações e mentiras. As pessoas ao nosso redor explodiram de novo em uma algazarra de incredulidade e choque. E como se não bastasse, o Dr. Almeida, que ainda estava ali, perdeu completamente o controle e começou a gritar algo sobre poderes que ninguém deveria conhecer. Agora o foco estava todo sobre ele. Ele que já não conseguia mais manter a máscara de frieza. E foi então que se deu o revés mais gritante. Ele sacou uma pequena chave do bolso e arremessou no meio da praça, visivelmente fora de si, dizendo palavras que ninguém podia ignorar. Ela é a chave, mas vocês nunca vão achar o que procuram. Ninguém entendeu bem, mas todo mundo sabia que com aquela frase estávamos à beira de descobrir algo muito grande. Muito mais sério do que jamais imaginamos. Agora, não era só uma questão de segredos do passado, mas de enfrentar um presente desconhecido. Está tudo prestes a mudar, e no fundo do peito, eu sinto que nossa batalha não está nem perto de terminar. O que será que a gente ainda vai descobrir? Só o tempo e a coragem vão dizer. A praça estava uma confusão total. As palavras do José ainda pairavam no ar, pesadas feito chumbo. A chave que o Dr. Almeida jogou no chão cintilava sob o sol, um mistério esperando para ser desvendado. A cidadezinha inteira parecia segurar o fôlego, atenta ao próximo movimento. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Uma figura surgiu da multidão, marchando com passos decididos na nossa direção. Era Antônia, a fiel amiga de Dona Clara. Seu rosto estava duro como pedra, e seu olhar, um misto de urgência e determinação, perfurava cada um de nós. Ela se aproximou, parando exatamente no círculo formado ao redor do José e de nós. Isso tudo tem que parar agora, Antônia declarou, a voz firme. E ficamos todos boquiabertos, sem saber o que esperar. Chegou a hora de vocês saberem a verdade sobre esta chave e o que ela simboliza de fato. Meu coração bateu forte enquanto o silêncio caía pesado sobre nós. Essa chave é a entrada para a verdadeira história desta cidade. Ela disse, sua voz carregando uma carga de anos de segredos. Minha cabeça estava a mil, tentando juntar as peças. Antônia, o que quer dizer? Perguntei, sentindo um frio percorrer minha espinha.
Ela hesitou por um momento e então revelou algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. A chave abre a porta da velha igreja no alto da colina, começou Antônia, onde um documento está escondido há décadas. Nele, a prova de que essa cidade foi um projeto, uma manipulação de interesses poderosos ao longo dos anos. As palavras dela nos atingiram como um baque. Você e suas famílias foram peças num jogo muito maior. Todos ao redor ficaram perplexos, o ar cheio de incredulidade. Meu peito estava pesado. Tudo o que conhecíamos agora parecia um jogo de cartas misturadas. Isso não pode estar acontecendo. Sussurrei, mais para mim mesma do que para qualquer outro. Mas Antônia prosseguiu. José, Doutor Almeida, até mesmo os ancestrais de vocês colaboraram em algum grau com forças lá de fora. Forças que queriam usar essa cidade como um experimento. Caos. Foi o verdadeiro pandemônio. A praça virou um pátio de escola em horário de recreio. Pessoas falando, gritando, chorando. Quem imaginaria a ideia de que todos nós éramos parte de um plano esquecido, oculto nas sombras de um pento que ninguém poderia lembrar? Virei para José, procurando nos olhos dele algum alento ou negação. Mas só encontrei confirmação. Maria, ele disse, a voz embargada de dor. Eu achava que estava te protegendo todos nós. E aí, de repente, um novo alvoroço começou do outro lado da praça. Olhei na direção do som e vi figuras desconhecidas chegando. Homens e mulheres com ares de autoridade. A verdade ali, nua e crua, éramos todos parte de algo absolutamente sombrio e antigo. Como poderíamos seguir em frente, sabendo que o alicerce da nossa vida era, na verdade, uma mentira bem encenada? E o que as novas pessoas fariam agora que haviam revelado tanto? As respostas estavam por um fio, e o futuro era um mistério que ainda precisava ser desvendado. Era só o começo de uma nova etapa, e o caminho à frente era cheio de incertezas e perigos ocultos. Eu estava ali, no meio daquela praça lotada, tentando entender tudo o que Antônia tinha acabado de contar. A chave no chão parecia brilhar, quase zombando de nós, sentindo que escondia mais mistérios do que qualquer um de nós poderia imaginar. O rosto do José, ainda confuso e cansado, me partia o coração. Ele estava ali, de volta, mas o que tudo aquilo realmente significava, eu não sabia. E foi nesse momento de confusão que tudo mudou de novo. Um som de motor chamou a atenção de todos. Viramos e uma caminhonete em alta velocidade cruzou a praça. Ela parou abruptamente, levantando poeira, e desceu um homem que eu conhecia bem. Geraldo, o chefe da polícia local. Figura respeitada por muitos, temida por outros tantos. Mas o que ele tinha a ver com tudo isso? Ele caminhou com determinação até o centro da praça, o olhar dele firme, mas com uma ponta de urgência. José, você tem que vir comigo agora mesmo, ele disse. A multidão se agitou, todos cochichando, tentando entender o que estava acontecendo. Mas aí veio o choque maior. Antônia deu um passo à frente. Geraldo! Ela exclamou, uma nota de desespero na voz. Chega de mentiras! Todos aqui têm que saber a verdade de uma vez por todas. Geraldo hesitou. Sua expressão endureceu. Antônia, agora não, ele tentou. Mas a força da verdade era maior.
Você tem que contar, Geraldo. A verdadeira razão por trás de tudo isso, ela insistiu, e por um momento o tempo pareceu parar. Todos ali estavam presos naquela relação entre ele e Antônia. E que ela estava prestes a revelar. Geraldo respirou fundo, percebendo que não havia mais como esconder o que sabia. Por muito tempo, ele começou, a voz dele ecoando na praça silenciosa. Nós temos protegido segredos. A verdade é que os tesouros, os segredos, eles não eram sobre riqueza ou poder. Eram sobre uma herança genética. Uma fração rara da nossa população possui uma habilidade, um dom, que certas organizações estão há décadas tentando estudar. A revelação foi como uma explosão. Todos ficaram sem ar. Uma herança genética? Dons? Tudo parecia saído de um livro de fantasia. Eu troquei um olhar com José, tentando processar o que aquilo significava para nós. Mas ele ainda não tinha terminado. E Maria? Ele disse, virando-se para mim, com os olhos refletindo uma dor antiga. Você e sua família estão no centro de tudo. E José? Ele estava te protegendo de pessoas que queriam. Ele não terminou, mas os olhos dele diziam tudo. O que essas pessoas queriam fazer com a gente? José me olhou ali, no meio de todos, e algo dentro de mim se quebrou ao perceber o quanto ele vinha sofrendo em silêncio. Eu tentei manter você e as crianças fora disso, Maria. Achei que poderia proteger vocês. A multidão ao redor de nós se agitou, como se tentasse absorver tantas revelações ao mesmo tempo. Mas outra surpresa estava a caminho. Do outro lado da praça, um grupo de homens e mulheres vestidos de preto começaram a surgir, olhares sérios, como se soubessem mais do que todos ali. Geraldo virou-se, uma expressão de alerta. É tarde demais. Eles vieram buscar o que acham que pertence a eles. Todo mundo ali sentiu perigo no ar. Não era o fim, mas uma nova fase do que já parecia um pesadelo sem fim. O silêncio se tornou pesado. Eu não sabia o que fazer. Só tinha a certeza de que não estava disposta a perder minha família, o que quer que acontecesse. E naquela tensão crescente, um novo capítulo cheio de medo, alianças e talvez coragem estava prestes a começar. A praça estava ao alvoroço total, gente para todo lado, tentando entender o que de fato estava rolando. O Geraldo tinha chegado metendo bronca, e eu não sabia mais em quem confiar. Só que, antes que alguém pudesse tomar um fôlego ou mesmo reagir, algo inacreditável aconteceu. Um trovão estrondou no céu, mesmo sem uma nuvem indicando chuva. Todo mundo parou, olhou para cima e aí, pronto, o caos se instalou de vez. No meio daquela bagunça, enquanto todo mundo olhava para cima, o Dr. Almeida riu. Riu com o riso que não era normal, como se estivesse esperando algo. E então, do nada, ele começou a falar coisas estranhas. Palavras que pareciam parte de alguma língua antiga. Eu senti um frio na espinha que nunca tinha sentido na vida. Aquela risada, eu sabia que ia reverberar nos meus pesadelos. De repente, um vento forte começou a soprar, levantando poeira e folhas secas. As pessoas recuavam, assustadas, tentando proteger os olhos. Era como se o mundo tivesse virado do avesso e tudo estivesse pronto para desmoronar. No meio do turbilhão, o José olhou para mim com uma expressão de puro desespero.
Ele sabia, ele entendia o que estava acontecendo e o quanto isso era perigoso. Então, foi ali que a coisa mais estranha de todas aconteceu. A terra começou a tremer, suave no início, e logo parecia que tudo estava prestes a ruir. Ouvi um grito do Geraldo, tentando ordenar que todo mundo recuasse. Mas o que realmente nos pegou de surpresa foi quando o chão começou a se abrir perto da igreja na colina, revelando o topo de uma estrutura metálica enorme e enferrujada. Um objeto que não devia estar ali, muito menos enterrado debaixo da cidade. O doutor Almeida parou de rir e disse algo como se estivesse revelando uma verdade há muito esquecida. Vocês não entendem. Não é sobre ouro ou poder. É sobre o que foi deixado aqui há muito, muito tempo. E, enquanto ele falava, a estrutura começou a emitir luzes piscando, sinais estranhos que ninguém entendia. Eu olhei para o José e ele balançou a cabeça, com medo nos olhos. Ele sempre soube que havia algo a mais, algo que nunca tínhamos imaginado. E aquele objeto, fosse lá o que fosse, era a chave para o que nós dantes tratávamos como segredo de família. A revelação nos atingiu de um jeito que eu jamais vou esquecer. No meio desse rebuliço todo, comecei a sentir que as coisas que eu pensava saber sobre nossa cidade, sobre meu José e até sobre mim mesma, poderiam não ser verdadeiras. Aquele artefato, aquelas luzes, tudo aquilo dizia que havia forças e histórias que estavam fora do nosso controle. E antes que alguém pudesse entender o que significava aquela coisa velha enterrada ali, começamos a ouvir sussurros do passado, coisas que pareciam contar um segredo que ninguém tinha ideia de que ainda estava por vir. A verdade estava diante de nós, mas Deus sabe que segredos ainda seriam revelados, agora que essa porta misteriosa tinha sido aberta. E eu sabia que dali em diante nada mais seria como antes. E de uma forma terrível, tudo estava apenas começando. Acho que nunca mais vou esquecer aquele dia. O céu parecia em guerra, cada relâmpago iluminando a cidadezinha com uma força quase sobrenatural. Todo mundo na praça ficou paralisado, os olhos arregalados, o coração disparado. Naquele momento, entre poeira e gritos, dava para sentir que algo monumental estava prestes a acontecer. José, ao meu lado, parecia uma sombra de si mesmo, mas quando vi seus olhos, senti que ainda havia esperança. Ele segurou minha mão com força, como quem segura uma tábua no meio de um naufrágio. Seu olhar buscava o meu, como se ali estivesse a única verdade que valia. A estrutura metálica que emergiu do chão nos fez questionar tudo. Que mistérios ainda escondiam nossas vidas. Eu vi o Dr. Almeida ao longe, encostado num carro. A expressão dele era um misto de satisfação e derrota. Era como se ele soubesse que seu jogo tinha acabado. Mas foi Antônia quem deu o toque final naquele cenário estranho. Ela se aproximou de todos, respirou fundo e, com a voz trêmula, revelou: nós somos parte de algo muito maior, mas não como marionetes. É hora de sermos livres. Aquelas palavras me tocaram fundo. José, num gesto quase instintivo, apertou ainda mais minha mão, e logo entendi por quê. Ele também estava preparado para enfrentar o que viesse a partir dali. Enquanto o burburinho se espalhava entre os moradores,
uma equipe de cientistas e investigadores se aproximou, ajudando a selar a área onde o estranho objeto descansava. É como se o destino de toda aquela pequena cidade estivesse prestes a mudar para sempre. Fui tomada por uma calmaria estranha. Tínhamos cruzado a linha invisível que separava o passado do futuro. A vida nunca voltaria a ser a mesma, mas alguma coisa dentro de mim dizia que talvez fosse melhor assim. Era como um filme que chega ao fim, mas ao mesmo tempo é só o começo de um novo capítulo cheio de possibilidades. Voltei a encarar José, tentando esconder as lágrimas que insistiam em cair. Ele me deu um sorriso cansado, mas verdadeiro. E ali, entre tumulto e silêncio, selamos um pacto silencioso de seguir adiante, descobrindo juntos as próximas linhas de nossa história. Agora, deixo vocês com um pedido importante. Precisamos garantir que histórias como essa cheguem a todos. Então você precisa se inscrever imediatamente no canal. Para não perder mais um segundo, esmague o botão de like agora mesmo. É o momento de mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre esse desfecho. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de estar ao nosso lado nessa aventura. Vamos juntos, sempre.